Seja bem-vindo ao canal Histórias de Terror. Já passamos de 1000 inscritos e convidamos a você que não se inscreveu, se inscreva para alcançarmos nossa meta de 5000 inscritos. Não esqueçam de deixar o seu like. Vamos às histórias? Eu quero começar esta história dizendo que nem sempre tive uma vida fácil. Eu era um viciado e, embora esteja limpo há alguns anos, esta é uma das 3 ou 4 situações perigosas que enfrentei nos meus dias anteriores vivendo nas ruas. Certa noite, eu estava pendurado do lado de fora do Walmart na minha cidade, e provavelmente eram cerca de 10 horas da noite. Sem ter muito o que fazer ou para onde ir, eu estava apenas matando tempo como de costume. Um cara se aproximou de mim e começamos a conversar. Ele parecia ser um cara legal no começo e explicou que estava indo para dentro para pegar algumas coisas e que conhecia um cara nos subúrbios que pagava muito bem por mercadorias quando você está nas ruas. Esta é uma maneira rápida de conseguir dinheiro ou outras coisas, trocando mercadorias furtadas por dinheiro ou outras coisas. Então, concordei em esperar por ele enquanto ele ia para dentro. O plano era pegar o trem rápido para encontrar esse cara e conseguir dinheiro. Ele retornou cerca de meia hora depois e começamos a ir para o metrô. Estávamos conversando sobre que tipo de coisas cada um tinha para negociar. Eu também estava animado para conseguir um bom dinheiro pelos meus produtos, já que ele havia explicado que esse cara era muito generoso. Agora, olhando para trás, eu deveria ter percebido o que estava acontecendo desde o início, já que sou bastante astuto, geralmente, mas como estava com abstinência, não estava pensando muito claramente. De repente, uma garota aparece e começa a andar ao nosso lado. Ela se apresenta para nós e acaba acompanhando-nos no trem. Ela está falando sobre Jesus e todas as coisas boas que estão acontecendo em sua vida, o que também deveria ter chamado a atenção. Mas, como eu disse antes, eu estava meio desatento. Descemos na nossa parada e começamos a andar até a casa do cara que comprava as mercadorias. Sabendo o caminho, ficou muito evidente que esses dois se conheciam. Havia um pouco de sussurro e o que originalmente chamou a minha atenção foi quando a conversa sobre Jesus parou e histórias sinistras sobre viver na rua, bem como outras histórias obscuras começaram e persistiram durante todo o caminho. Isso começou a me deixar nervoso. Finalmente chegamos na casa do cara das mercadorias. Não havia luzes acesas e obviamente não havia ninguém em casa. Mas o cara continuou batendo nas portas como se o cara estivesse esperando por ele. Nesse ponto, eu sabia que não havia nenhum comprador de mercadorias, e que aquela era apenas alguma casa aleatória. Saímos da propriedade, e juro até hoje, o olhar nos rostos dos dois gritava nada além de escuridão. Estávamos subindo uma colina, e ele estava me contando como, agora que o amigo dele não estava em casa, ele tinha um plano B. Eu olhei para trás enquanto caminhávamos e havia agora outro cara nos seguindo cerca de 10 pés atrás de nós. Ao cruzarmos a próxima interseção, um cara que vinha na direção oposta da calçada adjacente virou na nossa frente e agora estava caminhando cerca de 10 pés na nossa frente. Agora, o cara e a garota estão bem ao meu lado e eu preso entre eles. Essa garota está falando sobre tráfico humano e o que acontece com as pessoas durante isso e realmente começo a me assustar. Eu me pergunto o que fiz nesta vida para acabar em situações como esta, voando em absoluto instinto agora, digo a ambos que tenho que amarrar meu sapato e paro de andar. Eu olho para baixo e, sem olhar para cima, chuto o joelho direito do cara, o que o hiperestende e o deixa no chão. Eu olho para cima, soco a garota na garganta e ela cai no chão também. Os dois caras na minha frente agora estavam a alguns pés de distância, vindo me agarrar. Eu escapei para a esquerda e corri para atravessar a rua, até a próxima interseção. Havia um ônibus vindo na direção oposta, então virei à esquerda e corri para alcançá-lo, onde ele estava parando. Quando cheguei e entrei, olhei por cima do ombro e, para minha surpresa, não havia ninguém atrás de mim, me perseguindo.
Eu estava completamente sem fôlego e o motorista do ônibus disse apenas: "Calma aí, parceiro, haverá outro ônibus em cerca de 4 horas, quando o sol nascer. Não precisa correr tão rápido para pegar este." Eu agradeci ofegante e o ônibus partiu. Em cerca de 5 minutos, eu estava de volta à estação de metrô original onde tínhamos descido. Peguei o último trem de volta ao centro da cidade e chorei durante todo o trajeto. Sou um homem de 39 anos e infelizmente, cenários como esse são extremamente comuns onde eu moro, e a maioria das pessoas não tem tanta sorte. Muitas pessoas acabam se dando mal e acontecendo coisas horríveis. Estou apenas feliz por não ter me tornado uma dessas estatísticas sombrias. Esta história aconteceu há cerca de 3 anos, e ainda tenho pesadelos com ela. Minha mãe veio ficar comigo por uma semana, o que eu já sabia que não seria divertido. Mal podemos ficar na mesma sala um com o outro. Então, brigas são inevitáveis. Na quinta noite dela aqui, entramos em um debate acalorado sobre religião, e de alguma forma se transformou em uma discussão das grandes. Cerca de 1 hora de gritaria depois, meu gerente de apartamento bateu na porta antes que eu pudesse sequer me desculpar. Minha mãe pulou e disse que eu a estava ameaçando. Fiquei tão chocado e chateado que entrei em uma mini crise de pânico ali mesmo. Peguei minhas chaves do suporte de chaves e fui embora. Não foi a coisa mais sábia a se fazer, eu sei, mas eu estava tão abalado que não sabia o que mais fazer. Eu chorava muito e simplesmente dirigia. E isso continuou por cerca de 1 hora e 70 milhas. Dirigir sempre me acalma, então, mesmo depois que as lágrimas diminuíram, continuei dirigindo por cerca de 1 hora a mais. Vi uma saída para uma barragem, o que me surpreendeu. Eu morava aqui há 2 anos e não tinha ideia de que havia uma barragem perto. Eu decidi dar uma olhada, mesmo que já fosse 3 da manhã e completamente escuro. Ainda não estava pronto para voltar, e isso parecia uma boa distração. Foram mais 30 milhas em uma estrada desolada antes que eu finalmente chegasse à represa. Era difícil perder a represa, já que era a única luz que eu tinha visto por aquelas 30 milhas. Eu cruzei a represa e vi que havia algumas curvas levando a acampamentos naquele ponto. Eu também percebi que havia um lago legítimo. Sim, eu sei que uma represa equivale a um lago, mas eu realmente não juntei os dois. Decidi dar meia volta e voltar para uma pequena área de estacionamento perto da represa. Estacionei e minha noite tomou um rumo aterrorizante quando comecei a cometer uma burrice atrás da outra. Abri as janelas e pude ouvir o som da água batendo na costa. Mas, à luz dos faróis, eu não conseguia ver de onde vinha. Os mosquitos estavam bem ruins, então fechei a janela e comecei a procurar por uma lanterna que eu sabia que tinha em algum lugar do carro. Então eu lembrei que a tinha colocado no porta-malas. Agora, pelo que acontece a seguir, por favor, sinta-se à vontade para me rotular como um idiota, porque com certeza eu sou. Abri o porta-malas, desliguei o carro, abri a porta, saí, fechei a porta, peguei a lanterna, fechei o porta-malas, voltei para a porta, e ela estava trancada. Minhas portas destravavam quando você as abria, então eu não faço ideia de como a porta ficou trancada novamente. Mas ficou, e eu fiquei ainda mais preocupado do que já estava. Eu ainda tinha a chave na ignição. Eu sabia que a porta deveria ter permanecido destrancada, então não tinha pensado em levar a chave comigo. Instantaneamente, lágrimas começaram a brotar, porque eu sabia que nem tinha me dado ao trabalho de levar meu telefone comigo. Eu entrei em pânico por um tempo, então eu me lembrei do acampamento que tinha visto. Eu esperava que talvez alguém estivesse nele, e eles teriam um telefone que eu poderia pegar emprestado. Eu comecei a andar e preocupado em acordar algum pobre estranho no meio da noite, mas eu não vi outra opção. Cada acampamento que eu cheguei estava completamente vazio.
Acho que verifiquei uns 15 antes de começar a ficar nervoso sobre o quão longe estava andando do meu carro. Acho que devo ter caminhado cerca de 1 milha ou mais. Na caminhada de volta, a bateria da minha lanterna começou a falhar. Eu estava apenas a meio caminho de volta, e meu pânico alcançou um novo nível. Por algum motivo, a área de estacionamento e meu carro pareciam um refúgio seguro. E eu comecei a correr. Bem, em todo o meu pânico e na escuridão, eu me confundi em algum lugar e acabei em um acampamento sem saída, mesmo que eu jurasse que ainda estava na estrada principal. Foi quando as lágrimas intensas começaram. Eu entrei em pânico ainda mais e acabei em apenas mais um acampamento. Eu estava apenas ficando cada vez mais perdido, e eu não conseguia mais ouvir a água. Então, eu decidi ficar onde estava até de manhã, que eu sabia que não estava muito longe naquele ponto. Sentei-me, abracei minhas pernas e comecei a tentar me acalmar. Funcionou bastante bem, até que o vi. Eu tinha os olhos fechados enquanto me balançava, mas então ouvi um passo. Olhei para cima, claramente assustado, e o vi parado a apenas alguns metros de distância. Ele era enorme, provavelmente com cerca de 1,93 metros de altura, com um porte grande, mas não gordo, parecendo um jogador de futebol americano ou algo assim. Em retrospecto, é surpreendente que eu não o tenha ouvido se aproximando antes ou sentido seu cheiro por um segundo. Tudo o que pude fazer foi olhar horrorizado e soltar palavras incompreensíveis. Então eu gritei. Levou apenas um segundo para ele cruzar a distância entre nós, mas eu nem tive tempo de me levantar direito antes que ele tivesse a mão em volta do meu pescoço, me sufocando. Eu não sou particularmente grande. Tenho 1,60 de altura, 59 kg. Não magro, mas não gordo também. Para ele, eu era nada mais do que um pequeno boneco de pano. Eu nem tinha certeza do que estava acontecendo, mas estava sendo sacudido pelo pescoço e pelo braço. Suas mãos eram enormes, e cada lugar em que ele segurava e puxava parecia que algo quebraria quando o movimento parasse. Eu estava em seu colo com a cabeça pressionada contra o queixo dele, e uma de suas pernas parcialmente cruzada sobre mim. Ele estava me segurando meio que embalando e meio que lutando comigo. Eu estava quase sem forças para fazer um som, mas quando tentei, ele apertou minha garganta novamente. Fiquei parado por alguns momentos, mas então senti sua língua contra minha garganta. Ele cheirava mal, como cerveja e algo em decomposição. Lutei para me libertar novamente, mas dessa vez ele apertou meu esôfago entre o polegar e o indicador. Era leve no começo, mas depois ele começou a aumentar a pressão. Quando ele terminou, senti como se fosse desmaiar. Não quero entrar em muitos detalhes porque a memória ainda é difícil de revisitar. Mas ele voltou a me beijar. Foi traumatizante, mas ele nunca tentou nada muito íntimo. Desisti de tentar gritar ou escapar, mas ele ainda ocasionalmente me estrangulava. Eu simplesmente sentei lá e chorei, e possivelmente ainda mais perturbador, ele começou a cantarolar e me abraçar. Não tenho certeza porque essa parte me incomodou tanto, mas me incomodou. Sua voz parecia mais alta do que deveria ser, e seu cantar era meio nasal. Eu simplesmente não sei como descrever. Então, assim que seu cantarolar estava se tornando quase frenético, vi faróis e ele parou. Em algum lugar ao longe, parecia que um carro estava vindo em nossa direção. Ele também viu e sentiu pânico dentro de mim, preocupado que ele me arrastasse para algum lugar, mas ele não fez isso. Ele simplesmente me soltou. Levantou-se e caminhou na direção oposta para dentro das árvores. Eu caí para trás um pouco e o observei caminhar para longe. O sol não estava completamente acima do horizonte, mas havia luz suficiente para ver mais dele do que eu tinha sido capaz de ver antes. Ele parecia tão mal quanto cheirava, de ensurrados e caídos, um moletom branco tão manchado que parecia cinza amarronzado e cabelos marrons emaranhados de comprimento médio.
Eu não vi seu rosto porque mantive meus olhos fechados durante todo o tempo em que ele me segurou. Eu pude ouvir o carro se aproximando, e percebi a cerca de 30 pés de distância a minha lanterna, assim notei o lugar onde eu estava sentada. Então percebi o quanto ele tinha me levado enquanto me puxava como uma bonequinho. Eu conseguia ver o canto do carro através das árvores, mas então eles de repente viraram à esquerda e o pânico começou a me dominar novamente. Eu me preocupei que ele voltasse se visse que o carro não estava vindo para o acampamento. Comecei a correr. Eu nem me importava em ficar no caminho ou na estrada, contanto que pudesse continuar vendo o carro. Me agarrei em algumas plantas, arranhei-me ao cair algumas vezes, mas a dor nem mesmo me parava. Eu estava muito desesperado para me importar. Parecia uma eternidade, e eu não sei quanto tempo eu realmente corri, mas acabei ficando perto o suficiente do carro para que o casal dentro dele me notasse. Ele parou e o cara saiu. Lembro-me de não conseguir falar por um bom tempo. Eu só estava gritando com o pobre rapaz, mesmo antes de poder contar o que tinha acontecido. Sua namorada havia chamado a polícia. Tudo depois disso parece agora um borrão. O casal dirigiu até a área de estacionamento, conforme instruído pela polícia. Apenas no caso de o homem ainda estar por perto. O departamento do xerife apareceu, tomou meu depoimento, me levou para a delegacia mais próxima, pediu outro depoimento. Checaram-me em busca de evidências e depois ligaram para minha mãe, contataram o departamento de bombeiros para arrombar meu carro para mim, depois minha mãe e meu amigo chegaram à delegacia. Um carro do xerife parou e no banco de trás estava o homem. Fui prontamente levada de volta para dentro e pediram que eu fizesse uma identificação positiva. Não foi como nos filmes, eles literalmente o trouxeram até mim e perguntaram, é ele? Agora, esta parte ainda me deixa emocionalmente confusa, mas é o que é. Ao olhar para ele, ele não me encarava. Ele parecia envergonhado, confuso e estranhamente vulnerável. Então, quando comecei a chorar, soube que algo devia estar errado com ele mentalmente, de uma maneira estranha. Eu realmente senti alguma simpatia por ele. Eu confirmei que era ele, mas depois, na verdade, fiquei preocupado o suficiente com ele que perguntei, o que acontecerá? É aqui que toda a simpatia voou pela janela, embora ele realmente fosse mentalmente instável, como descobri, mas ele também era um criminoso condenado. Sim, na verdade eu tive muita sorte com o pouco que aconteceu comigo. Olhando para trás, parece mais um sonho, na verdade um pesadelo. Minha mãe e meu amigo me levaram de volta ao meu carro e, em vez de ficar preso em um carro com minha mãe, optei por deixá-la dirigir meu carro de volta e eu andei com meu amigo. Durante toda a viagem de volta, ele continuou me interrogando em busca de mais informações, mas eu não conseguia. Mas não consegui me forçar a falar sobre isso. Ainda não gosto de falar sobre isso e me recuso a acampar novamente. Também sou extremamente paranoico em sempre ter minha chave comigo quando saio do meu carro. Não é um tipo de paranoia engraçada, mas literalmente, agora é uma compulsão verificar se tenho minha chave comigo. Geralmente tenho que verificar 3 vezes para me satisfazer. Quanto ao cara, ele foi internado em um hospital psiquiátrico. E eu espero que ele permaneça lá, não apenas para que possa receber a ajuda de que precisa, mas para que nunca faça isso com ninguém novamente. Isso aconteceu quando eu tinha 10 anos. Sou mulher, cabelo castanho escuro e pele bronzeada. Altura média, só para você ter a imagem completa. Considerando minha idade e porte físico, eu não teria pensado que algo aconteceria na época. Nesse ponto, eu morava com minha mãe e meu irmão mais novo. Deveríamos ter 7 ou 8 anos. Todos nós morávamos em uma área bastante segura da cidade. E além disso, nosso apartamento tinha um guarda de segurança para entrar no saguão. Ele tinha que te liberar,
a menos que você tivesse seu próprio cartão-chave. O elevador também era ativado por um cartão-chave. Então, ou você tinha o seu próprio ou o guarda de segurança teria que te liberar. Havia também uma pequena tela dentro do nosso apartamento, com um botão para chamar a segurança se necessário. Isso nos fez sentir seguros até certo ponto, embora minha mãe seja uma pessoa muito cautelosa e sempre esteja ciente de seus arredores. Estávamos nos mudando na época, e vendemos muitas coisas, incluindo nossa TV e tela plana normal de tamanho médio. Eventualmente, um homem de uns 30 e poucos anos ou início dos 40 entrou em contato expressando interesse em nossa TV. Ele disse que passou pelo nosso apartamento no mesmo dia. Ele chegou um pouco mais tarde do que o esperado, por volta das 19 horas. Ele fez todas as verificações habituais para ver se funcionava corretamente e eventualmente começou a perguntar à minha mãe sobre onde meu pai estava. Ele morava no exterior na época e me fez perguntas como onde fica a minha escola, e quantos anos eu tenho. Sendo uma pessoa naturalmente amigável, eu acabei contando a ele sobre uma excursão que eu fiz com a minha turma para a praia. Ele parecia interessado e pediu para conectar o celular à televisão para mostrar algumas fotos da praia. Ele já havia estado lá antes. Minha mãe relutantemente concordou, e ele mostrou as fotos, mas em uma delas havia uma jovem bonita usando um biquíni. Ele disse que era fotógrafo e perguntou se eu gostaria de ser modelo para ele em algum momento. Nesse ponto, minha mãe me puxou mais perto dela, franzindo a testa, e recusou educadamente. Eu não desconfiei de nada e, na verdade, fiquei animada e continuei pedindo à minha mãe para deixar eu ser modelo. Ela me disse para ficar quieta e não parecia feliz. Ele continuou falando sobre sua fotografia e disse que eu seria uma boa modelo, enquanto eu ficava mais e mais ansiosa, insistindo com minha mãe para deixar eu fazer isso. Eu não tinha ideia de suas intenções e estava completamente bem com a ideia. Eu também notei que a mulher na foto estava usando um biquíni pequeno. Eu perguntei se poderia usar um biquíni também. Ele olhou diretamente para mim e disse sim. Minha mãe, eu pude perceber, estava completamente assustada nesse ponto. Eu não suspeitava de nada, é claro. E com a inocência de uma criança, eu perguntei se receberia dinheiro novamente. Ele disse que sim e continuou me encorajando a posar para ele. Olhando para trás agora, sinto muito pela minha mãe, que sabia exatamente o que estava acontecendo. Nada podia me parar naquele momento. Ele me disse repetidamente o quão boa modelo eu era enquanto eu ria e fazia pose após pose, jogando meu cabelo, com os braços acima da cabeça, a mão no quadril. É arrepiante pensar nisso agora. Ele ficou lá por mais de 1 hora. Ele disse que ia ligar para o amigo para perguntar se ele poderia comprar a TV. Mas por que ele faria isso? Quem sabe? Ele conversou com alguém ao telefone por um tempo, depois disse que precisava ligar para a esposa. Novamente, deixamos ele fazer isso. Quando ele desligou, minha mãe perguntou se ele queria a TV de novo. Ele tentou iniciar uma conversa aleatória para distraí-la, mas já estava tarde e estávamos cansadas. Minha mãe explicou calmamente que já estava tarde e que as crianças estavam cansadas, precisavam tomar banho e ir para a cama. Nesse ponto, o cara disse, tudo bem. Eles podem fazer isso. Não me importo. E então nos encorajou a ir nos lavar. Até eu estava assustada nesse ponto. Minha mãe disse a ele que já era hora de ir embora e que talvez ele pudesse voltar outro dia, se ainda não tivesse decidido sobre a TV. Ele ficou insistindo que queria ficar para verificar isso ou aquilo na TV. Minha mãe resistiu, mas vi que ela estava assustada sozinha com esse cara e 2 crianças pequenas. Depois de uma longa discussão, ela se virou para mim e me disse para ir para o meu quarto com meu irmão. Desnecessário dizer que eu não discuti nesse ponto. Nós fomos para o meu quarto e fechamos a porta atrás de nós. Eu ouvi a porta da frente se abrir e minha mãe dizendo para ele sair ou ela chamaria a segurança.
Ele tentou ficar novamente, mas ela não estava aceitando isso e disse algo como: saia do meu apartamento agora, senão eu estou chamando a segurança. Ele finalmente saiu. Minha mãe nos colocou na cama. Ela provavelmente não dormiu bem naquela noite. Pensamos que seria o fim disso, mas no dia seguinte, ele voltou com o mesmo pretexto de antes, dizendo que não tinha interesse nenhum na televisão, só em nós. O segurança, sabendo o que tinha acontecido no dia anterior, imediatamente ligou para minha mãe para saber se era ele. Eu perguntei se era o cara do fotógrafo de novo. Minha mãe acenou com a cabeça antes de me pedir para ficar quieta. Então ela disse à segurança que eles não deveriam deixá-lo entrar e agradeceu por ligarem para ela primeiro. E isso foi o fim disso. Ele ficou agressivo com a segurança quando eles tentaram expulsá-lo. Eu não sei se ele tentou algo depois disso, mas vou perguntar para minha mãe quando ela se lembrar da situação e postarei uma atualização se descobrir algo novo. Há algo inerentemente errado em um homem que entra no apartamento de uma jovem mãe tentando recrutar sua filha para uma sessão de fotos de biquíni ou pior e então se recusar a sair. É sinistro e assustador e mesmo agora, não gosto de pensar no que poderia ter acontecido naquela noite.